Boa noite, aqui é o Ricardo Demarque, eu estou gravando esse programa hoje, já que já é o dia 15 de novembro, feriado aqui no Brasil, mas hoje nós teremos um evento internacional que é muito importante, que é a reunião de cúpula entre os presidentes da China e o presidente da China e o presidente dos Estados Unidos, que se reunirão mais tarde hoje na Califórnia, numa visita de Estado, um evento muito aguardado, até devido a todos os eventos internacionais, conflitos na Ucrânia, mas também no Oriente Médio, também na Ásia. As pessoas falam um pouco, mas Myanmar parece que está também numa guerra civil. Mas hoje, então, teremos essa agenda cheia de prioridades que ambos os países terão para conversar. Eu vou mostrar 4 matérias que tratam desse assunto hoje e vou encerrar o programa por aí. Amanhã falo sobre o Oriente Médio. Aqui nós temos uma matéria do Asia Times que basicamente fala que quem está chegando na cúpula com a mão mais forte é a China, com 4 cartas na manga que ela tem para mostrar ao presidente Biden para negociar alguma coisa de mais interesse. E quais são essas 4 cartas? Esse artigo resume muito bem, eu concordo inteiramente com ele. Primeiro, o colapso, está bem escrito aqui, da ofensiva ou contraofensiva ucraniana para recuperar seu território que a Rússia tomou. E o artigo diz que a situação atual é stalemate, ou seja, um empate onde ninguém avança. Isso não é certo, a Rússia está ganhando essa guerra. Stalemate significa quando as linhas estão fixas, ninguém avança para cima do território da outra parte. Num ponto mais literal, realmente a guerra está num momento assim de stalemate, num congelamento das linhas. Só que, efetivamente, a Rússia está aumentando seu efetivo, está destruindo, mesmo assim, infraestrutura ucraniana. A troca de mortes de guerra ainda favorece muito a Rússia, que tem um número muito menor de combatentes que são mortos, mesmo considerando que a Rússia tem uma população muito maior. Então, a qualquer momento, essa linha vai avançar e a Rússia vai se impor. De qualquer forma, a China é uma aliada da Rússia, os Estados Unidos se aliou à Ucrânia e os Estados Unidos estão perdendo essa posição estratégica e é um ganho para a China. E a China consegue exportar mais para a Rússia e importar todo o gás natural que ela precisa devido à política miope da Europa, que hoje paga muito mais pelo gás natural. Quem se beneficia disso é a China. A segunda carta na manga é que as tentativas americanas de limitarem o desenvolvimento tecnológico chinês fracassaram. E as empresas da China de inteligência artificial estão comprando todos os processadores que precisam, estão conseguindo fazer uma substituição de importação, não necessariamente comprar da NVIDIA ou de outros produtores americanos. Terceira carta na manga, a guerra em Gaza, ou a guerra no Oriente Médio. A China não tomou parte, os Estados Unidos tomou parte. A posição americana é, naturalmente, de apoiar Israel, mas não é uma posição confortável diante de toda essa questão da opinião pública, da chacina ou das mortes. Inicialmente foram dos israelenses, mas agora a Gaza está sendo atacada e bombardeada e todos os dias, manhã, tarde e noite, isso é acompanhado no noticiário do mundo inteiro, mas muito mais especificamente no Oriente Médio, e a temperatura, o sangue ferve do povo árabe. A China, neutra, com, digamos assim, as palavras assim mais calmas, de buscar a paz, buscar o cessar-fogo, aquilo encontra forte eco no anseio da população mundial para que haja um cessar-fogo. Os Estados Unidos menciona as palavras pausa, menciona as palavras cessar-fogo, mas continua apoiando a ofensiva israelense. E quarto, que é que devido a esse conflito na Ucrânia, devido ao conflito no Oriente Médio, os Estados Unidos
estendido, não está não tem como focar num famoso confronto com a China. Essa é a grande verdade. Então, realmente, a gente compara, a gente vê que a China chega numa posição fortalecida para essa cúpula entre China e Estados Unidos. E tem também outras notícias que eu vou mostrar rapidamente que só fortalecem a posição chinesa. Essa primeira notícia aqui é o Joe Biden. Ele está disposto a negociar um abrandamento das sanções americanas, supostamente devido aos exageros ou aos abusos dos direitos humanos dos chineses contra a sua minoria étnica uigur. Como troca, a China ajudar em resolver a crise do fentanol nos Estados Unidos, que é aquela droga sintética que, sinceramente, a China exporta, mas como exporta para todos os países, mas só os Estados Unidos têm essa crise. Claro, porque durante anos os médicos americanos prescreveram essa droga, que é uma heroína sintética muito forte. Isso causou um problema maciço de dependência química na população americana. Estima-se que são milhões e milhões de americanos que estão dependentes quimicamente disso. Mas a origem do problema foi nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam usando isso contra a China, dizendo que era mais uma demonstração da beligerância, da agressividade chinesa, quando efetivamente não é o caso. É uma crise que foi criada nos Estados Unidos, agora a China exporta o produto, como exporta para os 180 países. Eu acho que os Estados Unidos mostra que realmente precisa da ajuda da China, reconheceu o problema na sua saúde pública e precisa da ajuda da China para tentar, pelo menos, rastrear, conter, limitar as exportações desse produto que devem chegar à costa americana pelo México e por vários outros países. Terceira matéria, as tensões entre Taiwan e a China. Essas tensões americanas, essas tensões de Taiwan muito encorajadas pelos Estados Unidos. Mas aqui o Financial Times de ontem menciona que o Joe Biden e o Xi Jinping vão tentar ter uma conversa mais franca, mais aberta, mais transparente em referente a Taiwan. Eu, particularmente, acho que a China não vai nunca aceitar uma Taiwan independente, mas a situação atual favorece a ela e ela não pensa em resolver isso do dia para o outro. Ela pode estar muito satisfeita com o atual status quo. As hostilidades só podem aumentar se por acaso Taiwan declarar independência. Isso a China não pode aceitar, não aceitaria nunca. O direito internacional diz que a ilha e o continente pertencem a uma única ente, um único Estado. Os chineses, eu acho que querem deixar bem claro que o status quo para eles serve perfeitamente bem. Não há risco à navegação, não há risco ao comércio internacional, até porque a China não quer dar um tiro no próprio pé. Quarta matéria é essa. Asia Times noticia, também essa matéria também foi de ontem, que a China está investindo pesadamente na produção de semicondutores. Este caso em particular é em semicondutores de memória. Essas memórias aqui, DRAM, CXMT e memória flash. Diz aqui, o artigo fala, os retornos estão sendo obtidos, que as restrições de exportação dos Estados Unidos causaram alguns atrasos, mas que a CXMT agora, que é uma das empresas chinesas, está aumentando a produção desse processo 17 nanomicron, eu acho, e está fazendo seus avanços. Eu vou mostrar agora duas matérias que são muito interessantes, que são os avanços que a China obteve no campo tecnológico. Em primeiro, essa aqui, que é o grande avanço no programa espacial chinês. Eles têm uma estação espacial. A Estação Espacial Internacional, que é gerenciada pelos Estados Unidos e Europa, deve encerrar em 2030. Vai permanecer só essa estação chinesa. Em 2011, foi negado à China o direito de entrar no programa da ISS, International Space Station. Eles desenvolveram um sistema paralelo, fizeram grandes avanços a passos largos e, por exemplo,
A China acabou de lançar, em um único foguete, conseguiu pôr em órbita 41 satélites. Está ainda um pouco atrasado comparado ao recorde da SpaceX, mas a China tem mais lançamentos militares, mais inserções em órbitas de satélites militares. Lançou 15 satélites a mais em 2022 do que os Estados Unidos. Eu li, não é essa matéria, mas eu vi que a China conseguiu já está conseguindo reutilizar os seus boosters, que é aquele primeiro estágio do foguete, como a SpaceX. O booster chega, há a separação do primeiro e do segundo estágio, e o primeiro estágio retorna à Terra exatamente como o primeiro estágio da SpaceX. É impressionante. E a última matéria é essa. A Volkswagen e a Stellantis, empresas europeias, estão agora... Não é a China que está precisando da tecnologia europeia, são as empresas europeias comprando participação em empresas chinesas para obter o know-how tecnológico que hoje a China tem. Isso aqui é essa matéria sobre veículos elétricos. Mas está claro aqui. Western automakers are paying up, estão pagando para obter participações minoritárias em empresas de automóveis elétricos da China. E o objetivo é conseguir obter acesso à tecnologia chinesa. Realmente, sacaram? É uma coisa... inverteu a moeda, inverteu a situação. Impressionante. Gente, boa noite.